Bom, primeiro, mais uma vez, boa noite a todos os participantes, sejam todos bem-vindos à nossa primeira edição da Semana da Tecnologia dos cursos de Arquitetura, Engenharia Civil e Engenharia da Produção da Universidade de Ibirapuera. Tradicionalmente, essa semana a gente sempre fez ela presencial, mas, devido às circunstâncias, a gente também está com essa proposta de testar uma nova maneira de estar fazendo essa semana, né? Então, vai ser a nossa primeira semana da tecnologia online. Então, agradeço bastante a todos aqueles que se inscreveram, que divulgaram também o evento. E a nossa proposta durante essa semana é justamente discutir como que vai ser, após essa pandemia, como é que vão ficar, as nossas profissões? Como é que a gente vai lidar, então, com as relações, sejam pessoais, sejam profissionais? Como é que a gente vai agora repensar, na proposta dos nossos espaços, das nossas cidades, do uso da tecnologia? Enfim, tem aí um leque muito grande de discussão e aqui a Semana da Tecnologia traz, então, como uma proposta principal, fazer essa discussão por meio do conhecimento de diversos profissionais de várias áreas aí, que sejam das nossas áreas, da construção civil ou de outras áreas que podem contribuir, inclusive, com essa discussão. Então, hoje o nosso primeiro webinário vai ser com o engenheiro Luen Pereira Refundini, que muitos, que estão aí participando já tiveram aula com ele, então ele é ex-professor dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção da Universidade de Ibirapuera. Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Judas Tadeu e mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Nova York. Atualmente, administrador de contas na Embraer, com experiência profissional na indústria automotiva e aeronáutica, atuando em diferentes áreas estratégicas, como gestão de projetos, parte de engenharia e suprimentos. Então, primeiro, agradecer o Luen por ter aceitado o convite de estar participando dessa semana. E agora eu passo, então, a palavra para o nosso palestrante. Obrigado, Camila. Boa noite a todos. Primeiramente, eu que agradeço o convite, me sinto bastante lisonjeado de poder contribuir com a Semana da Tecnologia. Participei em 2018, quando teve quando eu ainda era professor na universidade, e aí agora contribuindo aí para a primeira semana online. Eu preparei uma breve apresentação que eu vou passar para vocês algumas informações legais que eu acho que podem servir de base para a gente poder discutir essa questão da tecnologia, tá? Bom, o tema proposto, desafios da tecnologia, tendências e reinvenções, tá? Então, a proposta, a gente vai abordar os desafios das tecnologias, os desafios de tecnologia que as empresas estão passando durante a pandemia e que provavelmente vão enfrentar quando a pandemia passar. Como lidar com essa tecnologia no ambiente de trabalho, tanto do ponto de vista da empresa, quanto do ponto de vista do profissional, e tendências, reinvenções e desafios que teremos na área tecnológica e que nós vamos enfrentar nos próximos anos. Tá? Então, antes, mostrar para vocês um pouquinho, algumas estatísticas sobre o coronavírus, sobre a pandemia. Então, esses são os números de hoje de manhã. Então, já mais de 4 milhões de casos confirmados no mundo, sendo 280 mil óbitos. E aí, um pouquinho mais detalhado no Brasil, 162 mil casos, um pouco mais. E a gente, infelizmente, atingiu aí a marca de 11 mil óbitos neste final de semana. Tá? Bom,
Aqui é um extrato que eu peguei do Portal da Transparência no Ministério da Economia com os gastos do governo, os gastos da União com a pandemia até o momento. Tá? Então, tem previsto no orçamento 250 bilhões de reais para serem gastos no combate à pandemia. E esses 250 bilhões, na verdade, são só os custos diretos. Então, a maior parcela é o auxílio emergencial, né, os R$ 600, tem outros benefícios, auxílio para os estados, enfim. E tem uma grande parcela que não está mapeada aqui, que é a questão de isenção. Né? O governo ele também está dando muitas concessões em impostos federais, subsidiando impostos estaduais. Então, além desses 250 bilhões aqui previstos em orçamento de gasto direto, também vai ter um grande impacto essa questão de redução de impostos para o governo. Essa aqui é a projeções do PIB. Eles vinham estáveis desde o ano passado até meados de março. Começou a cair quando foi declarada a pandemia pela Organização Mundial da Saúde, e desde da quarentena, onde grande parte das empresas estão fechadas ou diminuindo a sua capacidade produtiva, o PIB vem despencando. Né? Então, a projeção é de cair quase 3%. Para vocês terem uma ideia, é o pior resultado desde a crise de 2015. Né? Então, é uma recessão grande, e isso não é só no Brasil, tá? Isso deve impactar o mundo inteiro. Esse gráfico ele é da Confederação Nacional da Indústria, ele representa a capacidade produtiva das empresas, né? A evolução da produção industrial, números de março, né? Comparando os marços de cada ano. Né? Então, vocês veem que em 2020 teve uma queda muito grande na atividade industrial. Esse outro gráfico representa o desemprego, né? A evolução do desemprego, no caso. Vocês podem reparar que em março não teve uma queda tão grande ainda na questão do desemprego, porque muitas empresas pararam suas atividades, mas não dispensaram os funcionários. Né? Eles deram férias, fizeram algum acordo, deram alguma licença remunerada. A tendência é que esse número piore um pouco para abril e maio, né? Infelizmente. E isso aqui é um problemas enfrentados pela indústria, também nesse estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria. Destacar aqui, em primeiro lugar, demanda interna insuficiente. É o maior problema apontado pelos empresários nesse momento. Ele ultrapassou, inclusive, a elevada carga tributária. Em 10 anos de estudo, é a segunda vez que o tributos não está em primeiro lugar, né? Então, tem uma redução nos impostos que com certeza favoreceu um pouco as empresas, mas não adianta de nada pela baixa demanda interna. Né? Então, o principal problema é justamente essa falta de demanda interna. E como que as empresas estão fazendo para lidar com a pandemia, né? Então, as empresas elas precisam se reinventar para poder sobreviver a essa crise, né? Então, a gente pode citar a automatização de processos, a digitalização, fazer as coisas de maneira remota, automática, sem ter o contato direto humano, principalmente na indústria, né? Isso é mais fácil, mais evidente. A questão da responsabilidade social aliada à atividade industrial. Então, eu vou passar mais à frente alguns exemplos de como as empresas estão mantendo a sua produção e ainda assim ajudando a população e ajudando a sociedade. Novas fontes de receita, então são empresas que saem do seu nicho de mercado, que saem da sua zona de conforto e vão buscar novos mercados, vão buscar novos desafios, tentam entender o mercado hoje para poder buscar essas novas receitas. E aí, claro, também a questão do governo, né? A ação do governo, eles chamam de garantia de emprego, né? A proposta do governo,
que basicamente permite a suspensão do contrato de trabalho por até 2 meses, ou a redução de jornada e salário. Né? Isso também acaba ajudando as empresas a lidar com a pandemia. O que eu vou passar alguns exemplos, né, de como que as empresas se reinventaram, né? Então, um que é bem difundido é a questão das máscaras de proteção para os profissionais da saúde, com a utilização de impressoras 3D. Né? O bacana é que não só empresas, mas muitas pessoas, elas possuem máquinas impressoras 3D até por hobby, né? Ou é uma empresa, uma microempresa, né? E todos eles acabaram se voltando a produzir essas máscaras que são muito usadas pelos profissionais da saúde. Né? Então, você tem empresas do Brasil inteiro. Eu tentei buscar número de quantidade de máscaras já produzidas, mas é tanta, a informação é tão diversificada, isso daí está tão difundido no Brasil que é difícil chegar num número. Esse é um outro exemplo da General Motors. Né? Então, eles estão liderando uma força-tarefa para fazer a manutenção de respiradores. Então, os funcionários da GM, eles são voluntários, tá, nessa atividade. E então a GM espera reparar 3.000 respiradores, tá, que já estavam aqui no Brasil, já pertenciam aos hospitais e não estavam em funcionamento. Tá. Aqui é um caso também legal da Embraer, né? Hoje é a empresa que eu estou trabalhando. A Embraer, ela está fabricando peças para a indústria de ventiladores e respiradores. Então, hoje é um mercado muito restrito, são poucas empresas que montam respiradores no Brasil e grande parte dos componentes são importados, né? Então, a Embraer, junto com seus fornecedores e parceiros, outras empresas, algumas universidades também, centros de pesquisa, desenvolveram ou buscaram desenvolver a substituição desses componentes importados por fabricação nacional. Então, você barateia o custo. Além disso, pela alta demanda no mundo inteiro por respiradores, a concorrência com o mercado internacional é muito grande, né? Então, eles têm essa frente para poder suprir essa demanda por respiradores aqui no Brasil. Outro exemplo da Embraer, a gente pode colocar como inovação tecnológica, é adaptar um sistema de exaustão de controle biológico do hospital para transformar leitos normais em leitos de UTI. Né? Como? Os sistemas de UTI já são parecidos com sistemas de aeronaves, só que é um sistema muito mais complexo. Então, a proposta aqui é desenvolver um sistema mais simples. Você vai adaptar os filtros que são utilizados no ar-condicionado dos aviões para adaptar essas soluções em hospitais. Tá? Outro exemplo do setor aéreo. Né? Aí alguns dados, hoje o transporte aéreo, ele é extremamente importante para o transporte de cargas, tá? E não só em aviões cargueiros, mas principalmente em voos comerciais. Então, boa parte do compartimento de carga de voos comerciais, eles são usados para transportar carga, produtos. Né? E imagina, com toda essa situação da pandemia, de isolamento, quarentena, países fechando fronteira, a diminuição de voos disponíveis foi drástica. E isso acaba afetando, se diminui a frota disponível, né, para esses voos, então assim, se diminui muito o transporte de carga. E isso começa a afetar a produção começa a afetar todos os países por uma questão de desabastecimento. Né? Os produtos são fabricados, mas eles não chegam ao seu destino final. Então, uma das soluções que fabricantes de aeronaves, a Embraer está inclusa, mas a Boeing fez, a Airbus fez, autoridades locais e as empresas aéreas estão transportando carga no compartimento de passageiros. Né? Então, são voos que não tem passageiro nenhum, não pode ter,
Aqui eu dei 2 exemplos da Air Canada, onde eles chegaram a retirar todos os assentos e colocar a carga, e no caso da outra foto aqui da Lufthansa, com as cargas acomodadas entre os assentos, tá? Principalmente transporte de produtos médicos e hospitalares. Então, máscaras, respiradores, testes de coronavírus, a grande maioria são produzidos na China, né? Então, é uma opção, é uma alternativa que as empresas aéreas tiveram para garantir um pouco a operação, né? Porque com certeza esses fretes são cobrados e bem caros, né? O preço aumentou. E além de você ajudar no combate à pandemia, né? Disponibilizando aí materiais, produtos médicos. E aí também um exemplo na indústria de cosméticos, né? A Natura, a Avon e várias outras fábricas, né? Que deixaram de produzir itens de cosméticos ou de perfumaria para produzir itens essenciais para a higiene pessoal. Então, sabonetes, álcool em gel e o álcool 70%. Então, empresas do setor químico, todas as empresas, toda a cadeia de suprimentos dessas empresas se juntaram para poder suprir essa demanda. Inclusive, uma parcela também do governo, que é a questão da desburocratização na produção do álcool, né? Por ser inflamável, enfim, tem uma série de produto químico, tem uma série de regulamentações. Então, o governo também aí contribuiu para desburocratizar essa produção, tá? Bom, esses foi só alguns exemplos, tá, de como que as empresas se reinventaram em relação às suas atividades de produção para poder atender a pandemia. Além disso, tem a questão da tecnologia no ambiente de trabalho, né? Como que as empresas agora passam a usar a tecnologia. Como eu falei, transformação digital das organizações, então cada vez mais estar inserido no mundo digital. A modalidade de home office foi amplamente utilizada em quase todas as empresas do mundo inteiro, né? Então, as atividades que não exijam a presença física do funcionário no local de trabalho pode ser feita à distância. A questão do e-commerce e vendas indiretas, né? Isso daí principalmente para lojistas, né? O terceiro setor. Então, eles focaram muito nas vendas por aplicativos de delivery de comida, redes sociais, enfim. E aí agora a gente pode aprofundar na questão do home office, né, como alternativa para manter a atividade econômica. Trouxe alguns dados para vocês verem como que era o home office no Brasil antes. Então, o último estudo feito nesse sentido foi em 2018, e nesse estudo trazia que 45% das empresas praticavam home office. Cerca de 15% estavam avaliando implementar, e aí o restante, mais ou menos 40%, não tinham a prática de home office. Tá? Ainda assim, cerca de mais de 70% dos funcionários que faziam home office, eles só trabalhavam de 1 a 2 dias por semana fora do ambiente de trabalho. Tá? E nesse mesmo estudo, eles trouxeram as principais dificuldades para implementar o home office. E aí eu vou destacar aqui as 3 primeiras, que é a resistência dos gestores, os aspectos tecnológicos e aspectos legais. A questão da resistência dos gestores, principalmente ao paradigma, né? Tem a galera que é um pouco mais velha, que tem um pouco de dificuldade em se adaptar com certas tecnologias. Tem a questão do paradigma de que se o funcionário não está lá com o supervisor do lado, ele não produz, que ele sozinho não teria essa responsabilidade. Então, tem esse paradigma. Questão da infraestrutura, notebooks que a empresa tem que disponibilizar para os funcionários, acesso aos sistemas corporativos através de portais, VPN, sistemas, a própria infraestrutura de internet, tá? Então, dos provedores de internet. E aí a questão dos aspectos legais, não sei se vocês vão lembrar da flexibilização das leis trabalhistas, né, que aconteceu em 2017, em que ela regulamentou o home office, né? Então, não existia, não era previsto em lei o home office,
e nessa flexibilização das leis trabalhistas, o home office acabou sendo regulamentado, tá? E a pandemia veio, com exceção das leis trabalhistas, a pandemia veio para derrubar esses dois primeiros problemas e praticamente forçar as empresas a adotarem o home office, né? Outras dificuldades, um pouco para o lado da empresa e também para o funcionário, é a comunicação com os colegas de trabalho, né? Então, o funcionário trabalhando sozinho tem muitas áreas em que você demanda a interação com outras pessoas, então a comunicação é um pouquinho prejudicada, sim. A questão do isolamento, né? Não sei vocês, vou falar por mim. Eu estou trabalhando em home office, eu fico sozinho o dia inteiro em casa. Então, assim, a questão do isolamento é complicado, né? Você ficar o dia inteiro, todos os dias, já estou há 2 meses, né? Então é uma situação complicada também. Distrações no ambiente de trabalho. Aí é o caso contrário, né? Para quem tem filho pequeno, é um ótimo exemplo, né? Então, as escolas também estão fechadas, as crianças estão em casa, elas demandam a atenção dos pais e os pais precisam trabalhar. Então, dividir essa atenção entre o ambiente familiar e o ambiente de trabalho acaba gerando bastante distração. E um pouco também a dificuldade em desconectar do trabalho, né? Então, quando você tem o ambiente de trabalho junto do ambiente da sua casa, às vezes é difícil você se desconectar de um e ir para o outro, né? Então, às vezes você fica mais antenado no seu trabalho, porque você está trabalhando no ambiente em que você vive. Falar um pouco agora sobre o perfil profissional para quem trabalha em home office, né? O que as empresas esperam dos profissionais e que vocês tenham. Questão de maturidade profissional, pessoal. Então, assim, é você cumprir com o seu horário, você cumprir com as suas atividades, tá? Questão da disciplina e organização. Administrar o tempo está muito relacionado ao que eu comentei agora há pouco com o ambiente familiar, né? Inserido junto com o ambiente de trabalho. Capacidade de se adaptar e de se concentrar, tá? Manter-se acessível durante o horário de trabalho. Então, o funcionário, pelo menos no horário comercial ou no horário estipulado pela empresa, ele tem que estar ali disponível. Cumprir com a carga horária e as atividades diárias, né? Muito relacionado à maturidade, tá? E manter a mesma conduta, obviamente, em casa como se estivesse na empresa, né? Principalmente tem várias gafes do home office quando você tem reuniões, né? Então, questão da vestimenta, o ambiente de fundo, barulhos, né, alheios quando você está falando, por exemplo, tá? Então é manter a mesma conduta. Alguns cuidados na prática do home office, não sei se é o caso de vocês ou não, é o meu também. Então, para garantir a produtividade, então você precisa trabalhar num ambiente saudável. Essa é uma das grandes dificuldades do home office, né? Porque se você vai na empresa, a empresa é responsável por isso. Então, ela tem um escritório que seja bem ventilado, com uma temperatura adequada, seja bem iluminado, e a empresa não tem como fazer isso na casa de todos os funcionários, né? Então, passa essa responsabilidade do funcionário escolher um lugar agradável, arejado para trabalhar. Questão da ergonomia. Então, você tem uma cadeira com ajustes, uma superfície de trabalho que parece um escritório, mouse e teclado físico, né? Principalmente questão de tendinite, usar o notebook é muito ruim, não é nada ergonômico. E principalmente a questão da segurança da informação, né? Você está num ambiente familiar, ok, a probabilidade de acontecer, vazar alguma informação confidencial é baixa, mas ainda assim você tem que tomar um certo cuidado com isso, tá? E a questão do balanço entre a vida pessoal e profissional, né? É você não ficar 24 horas do dia trabalhando, porque você está em casa no escritório, ou deixar de trabalhar porque você tem que cuidar da casa, por exemplo, né? Limpar a casa ou fazer, enfim,
o seu horário de trabalho, você tem que focar no seu trabalho, né? Dividir a vida pessoal e profissional. Outra coisa tecnológica assim também que veio forte é a questão do e-commerce. Então, em 2019, tinha as projeções de que o e-commerce ia aumentar 19% e ia faturar 74 bilhões de reais no Brasil. Só em abril faturou quase 10. Então, comparando abril de 20 com abril de 19, um aumento de 81%. E a tendência é que isso aumente muito mais, né? E o foco do e-commerce é nos produtos considerados essenciais, né? Alimentação e bebidas, aí alimentação entre mercados também, né? Restaurantes, questão de pets, né? Pet shops não podem funcionar, mas você precisa de ração e produtos para os seus animais. Questão de higiene, farmácias e drogarias, tá? Esse está bem consolidado para esse tipo de produto. Deve ter uma tendência de crescimento também para bens de consumo, como vestuário, né? Agora no Dia das Mães, muitos shoppings fizeram ação de venda online e um sistema de drive-thru para entregar o produto. Então, a tendência é que o e-commerce para venda de outros tipos de produtos, bens de consumo, aumente. E aí, falando um pouquinho de perspectivas para o futuro, um pouquinho o pós-pandemia. Alguns pontos que eu gostaria de destacar. Repensar a cadeia de suprimentos global. Uma coisa que a pandemia deixou extremamente evidente é a dependência do mundo em relação à China para prover materiais. Tá? A China foi o centro da pandemia. A China fechou, né, entrou em quarentena antes do mundo inteiro. Então, antes de ser declarada uma pandemia, o mundo já estava sentindo os efeitos dessa crise, porque as empresas chinesas pararam de fabricar e isso causou um desabastecimento em empresas do mundo inteiro. Além também do modelo just-in-time, ele é bem utilizado, bastante utilizado pela questão assim, você não manter o estoque, né? Então o produto chega na hora que ele vai ser usado, né? A matéria-prima chega na hora que vai ser usada. Só que esse modelo se mostrou um pouco frágil numa situação de crise, tá? Então eu acho que para o futuro muitas empresas devem rever essa questão da regionalização da produção, trazer a produção de volta para seus países ou não concentrar num único país, tá? Mas para isso, a maior dificuldade é a competitividade, né? Realmente os preços da China são infinitamente inferiores em relação ao resto do mundo. Então, tem que ter soluções novas para você baratear esse custo de produção. Tá? Transformação digital das empresas e adaptação ao novo mundo. Então, eu falei bastante do home office, a questão de compras e entretenimento online, drones sendo utilizados para entregas de mercadoria. Você tem veículos autônomos, né? A Uber desenvolvendo, a Tesla desenvolvendo veículos autônomos. Novas legislações. Então, algumas dessas MPs que o governo emitiu e também outras legislações no mundo que foram feitas para se adaptar à crise, talvez elas sirvam de base para você melhorar ou mudar a legislação daqui para frente. Questão do ensino à distância e medicina online. O ensino à distância ele está crescendo bastante no Brasil, né? A modalidade EAD, você tem universidades que são 100% EAD, e eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar. A nossa própria semana de tecnologia, né, esse ano, a primeira online, por uma circunstância de pandemia, mas eu acho que essa é a tendência para o futuro. Tá? E a tecnologia da informação e comunicação. Então, com o mundo cada vez mais interligado e conectado, os investimentos em comunicação e transmissão de dados ele também é bastante avançado. E eu gostaria de colocar aqui a questão da indústria 4.0, ou chamada quarta revolução industrial. É um termo que surgiu em 2012
tá? Na Europa. Então, vem acompanhando as evoluções na indústria, né? Então, você teve a primeira revolução com o advento das máquinas mecânicas, né, a vapor. A segunda revolução industrial, ali no final do século XIX, com máquinas elétricas, né, motores, a eletricidade. Terceira revolução, que veio mais ou menos em 1950, 1960, que é a questão da automação, da robótica, né? Você sai do elétrico e passa para o digital. E aí surgiu esse termo em 2012 da quarta revolução industrial. Então, é a inteligência artificial, outras coisas aqui, a manufatura aditiva, a inteligência artificial, como eu já falei, a internet das coisas, que eles chamam, né? Então, como eu falei, os carros autônomos, eles conversam entre si para evitar colisões, por exemplo, robôs integrados à linha de produção, sistemas ciberfísicos e biologia sintética. Tá? Então, assim, existe uma agenda do governo, tá, brasileiro e também no mundo inteiro para implementação da indústria 4.0, né, a evolução da indústria. O Brasil está muito aquém em relação a qualquer país industrializado, né, Europa, Estados Unidos, Coreia do Sul, enfim, Japão. O Brasil tem muito a melhorar, mas existe uma agenda do governo para isso, e eu acredito que em decorrência da pandemia, as empresas precisando se reinventar para sair dessa crise, eu acho que uma das alternativas é implementar de maneira mais rápida a chamada indústria 4.0. Bom, era o que eu tinha de apresentação, era isso. Eu passei alguns pontos de como está a situação atual na indústria e de como elas podem fazer para melhorar, para sair dessa crise, né? E aí agora, você vê com a Camila, se a gente abre o fórum de discussão, se abre o microfone para todos, ou se a gente faz perguntas através do chat. A gente já recebeu algumas perguntas aqui através do chat, mas eu acho que a gente pode sim abrir o microfone para o pessoal, até para não só para perguntar, mas também para discutir alguma coisa. Acho que vai ficar mais interessante dessa maneira. Então, pessoal, eu vou estar agora habilitando para que quem quiser então fazer pergunta ou fazer alguma colocação possa estar abrindo o microfone, tá? Quem tiver assim um pouquinho mais de timidez pode mandar as perguntas via chat, que eu já consegui organizar algumas aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelas perguntas que já chegaram aqui via chat? Isso. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. A primeira pergunta que chegou foi do Henrique. Ele pergunta assim: seria grande ou pequena a possibilidade de que aumente em grande proporção o número de funcionários em home office após o término da pandemia no Brasil? Então, Henrique, tem alguns estudos que eu cheguei a ver que eles estimam em 30% o aumento de home office no Brasil depois da pandemia, tá? Algumas pessoas são meio céticas em relação a esse número. Como eu falei, ainda tem um paradigma, né, muito grande de certas empresas em adotarem o home office. Mas eu acho, né, uma opinião particular, eu acho que sim, vai aumentar muito o número de home office no Brasil, tá? Não a semana inteira, não 100% do tempo, mas naquela condição de 1 a 2 dias, né? O home office ele é muito benéfico, principalmente em grandes cidades como São Paulo, né? A questão de mobilidade urbana é um problema, né? A qualidade de vida dos funcionários, então o home office é muito benéfico. Então, eu acho sim que vai ter um aumento significativo dessa modalidade no Brasil. Pessoal, quem quiser abrir o microfone para falar, basta clicar ali na mãozinha, né, como se fosse pedir, assim, levantando a mão para falar,
tá? Porque aí, então, a gente já se organiza aqui para não atropelar ninguém, para que todo mundo tenha oportunidade, então, de se pronunciar. O Fábio levantou a mãozinha ali, já abriu a câmera. Fábio, você quer fazer a pergunta? Só interromper rapidinho, Camila, comentar para a galera, aproveitar aí que o Luen está na Embraer, está vivendo um momento delicado de mudanças, né, com a não concretização da compra pela Boeing, né? Então, talvez seja uma oportunidade única de vocês perguntarem para alguém ligado direto à Embraer, que trabalha com leasing, com outras companhias aéreas que acabam adquirindo aviões da Embraer. É uma oportunidade única para destrinchar ainda mais o assunto, para entender o que vai acontecer no mundo com os projetistas, com o pessoal que trabalha com estrutura e tudo mais. Então, assim, aproveitem esse momento ímpar na vida de vocês. Muito bem, recado dado pelo professor Anderson. Vamos lá. Quem é que estava aqui na fila? O Fábio Magalhães. Fábio, você prefere falar pelo microfone ou... Oi, professora. Oi. Na verdade, eu fiz a minha pergunta aqui, que para o engenheiro civil eu vejo uma dificuldade muito grande em trabalhar home office, né? E se o Luen aí, ele acha que esse profissional ele consegue se adaptar a essa nova realidade, como que ele vê isso? Tudo bem, Fábio? Boa noite. Boa noite. Depende, tá? O engenheiro civil, ele não atua só em obras, tá? Então, lembre disso. Então, você tem engenheiro civil que trabalha na parte de projetos, engenheiro civil que trabalha na parte de propostas. Então, você tem muitas outras áreas que o engenheiro civil pode atuar que não necessariamente acompanhando uma obra. Então, realmente, quem trabalha diretamente na construção civil, quem é responsável por obras, é um pouco mais complicado trabalhar no home office. Ele precisa estar na obra, assim como os próprios operadores e funcionários que trabalham na obra. Então, isso não é exclusividade do engenheiro civil. Isso é em qualquer profissão. Você tem atividades que exijam a presença do profissional e outras não. Então, depende muito de onde o engenheiro civil vai atuar. Bom, vamos lá, então. Vou pegar mais uma pergunta aqui do chat. Na verdade, um comentário do William Martins, né? Eu ainda estou tendo de me deslocar de casa para o meu trabalho. Não tenho os mesmos problemas que estão sendo abordados, mas tenho que tomar os devidos cuidados quando volto para casa, pois não moro sozinho. Tem essa questão também, né, Luen? Assim, tem algumas áreas que realmente fica improvável, né? Assim, é muito difícil mesmo adotar o home office. Infelizmente, não são todas as empresas que têm capacidade disso, né? Tem a questão da atividade, como eu falei, né? Dependendo da atividade exercida. E tem também uma questão, assim, eu já vi outros exemplos, não sei se é o caso do William, de empresas que não têm estrutura para você disponibilizar o home office para o funcionário. Então, o que é essa estrutura? Tem muitos funcionários que trabalham com computador fixo, né, desktop, e a empresa precisa disponibilizar um notebook para o funcionário. Você tem que ter sistemas de comunicação para fazer reuniões, comunicação entre os funcionários, e isso tem um investimento para isso. Para você poder acessar documentos da empresa que ficam salvos em um servidor. Você precisa de uma VPN, você precisa de um sistema para garantir que essa informação não seja vazada. Então, assim, tem a questão da atividade profissional, os maiores exemplos são os funcionários da saúde, mas tem também uma questão que muitas empresas têm essa dificuldade em implementar o home office, né? É um investimento você implementar isso. E aí, infelizmente, para algumas pessoas, acaba tendo esse risco, né, de você ter que ir trabalhar. Não trabalhar não é uma opção para a grande maioria das pessoas. Então, assim, infelizmente, a gente tem que enfrentar esse risco. Mas, como você bem disse, né, mantendo sempre os devidos cuidados, tanto no trajeto como no trabalho, para preservar a sua saúde e também a saúde da sua família, né? Vamos lá. O Rinaldo Perrota levantou a mão. Rinaldo, você quer fazer a pergunta de áudio?
Sim, gostaria de fazer a pergunta em áudio, né? Boa noite a todos. Boa noite. E a minha pergunta, Luen, é assim, como que as empresas irão se reinventar, né, após essa pandemia, que é o ponto aí principal, principalmente em tecnologia, né? A gente sabe que há uma demanda muito grande de recursos. Você acabou aí de dar o exemplo em termos de home office. Falando no cenário brasileiro, hoje você vê que no Brasil as empresas encontram dificuldades até para pagamento de folha para efetuar o pagamento de folha de salário, né, dos funcionários. Então, após a pandemia, com essa dificuldade toda financeira que a gente vê que as empresas já estão encontrando, já é uma realidade brasileira e muitas vezes do mundo, mas aqui principalmente falando do mercado interno, né? Como que essas empresas vão conseguir, pós-pandemia, recursos, essa parte financeira para se reinventarem no mercado? Ô, Reinaldo, ótima pergunta. É um desafio muito grande, tá? Você mesmo bem pontuou que no Brasil a dificuldade é maior ainda, tá? A gente ainda vai sentir muito mais os efeitos da crise. Infelizmente, muitas empresas não vão conseguir sobreviver à pandemia. Muitas empresas não vão conseguir implementar essas novas tecnologias rapidamente, porque primeiro elas vão precisar se recuperar financeiramente, tá? O governo ajuda da maneira que pode. Então, o governo tem um pacote muito grande de isenções fiscais. O governo está ajudando algumas empresas na questão do pagamento de folha, liberando crédito a juros mais baratos. Então, tem uma série de ações que o governo tenta fazer para recuperar as empresas. E, além disso, passa muito pela recuperação do mercado em si. Então, eu pontuei na apresentação que o principal problema hoje é a falta de demanda. Então, o mercado está completamente estagnado. Então, a empresa que conseguir passar por esse período, começar a se recuperar, quando o mercado começar a aquecer novamente, ela vai acompanhar essa crescida. Tá? Então, mas realmente é um desafio muito grande para muitas empresas e eu não acredito que todas vão conseguir. Obrigado. Obrigado, valeu. Opa! Eu vou pegar aqui a pergunta do Matheus. Na verdade, ele mandou duas perguntas, né? A primeira, assim, ele pergunta... Vou começar pela segunda, porque acho que a primeira até complementa, né? Ele pergunta, se, na sua opinião, sobre esse aumento dos funcionários trabalhando em home office, quais os principais motivos que levariam a permanecer nessa mudança, né? As empresas permaneceriam por quais motivos, além da questão financeira e também do deslocamento? Se teriam algumas outras vantagens em manter os funcionários como home office? E a segunda pergunta que ele colocou é a respeito, assim, se nessa questão do home office, os funcionários são os próprios responsáveis pela segurança no trabalho. E eu acho que aí também inclui as questões da segurança da informação. Exatamente. Eu vou responder essa última pergunta, porque eu comentei justamente sobre a segurança da informação. Sim, os funcionários são responsáveis pela segurança física dele e a segurança da informação, tá? Não vejo como acúmulo de função, porque a própria legislação que regulamentou o trabalho remoto já prevê isso, né? Prevê que o funcionário execute suas atividades fora do ambiente de trabalho. Então, eu não vejo como como um acúmulo de função o funcionário ser responsável pela sua própria segurança. No caso da Embraer, a gente recebeu orientação se acontecer qualquer tipo de acidente em horário de trabalho, acidente doméstico, né? Você tem que sim reportar à empresa, é considerado um acidente de trabalho, então a empresa vai agir da maneira como se você tivesse se acidentado na empresa, tá? Mas sim, o funcionário acaba sendo responsável pela sua própria segurança, tá? E a outra pergunta, né, os motivos de permanecer em home office,
esse mesmo estudo que eu mostrei, não está na minha apresentação, mas se vocês buscarem esse estudo, eles estimam o aumento na produtividade dos funcionários em 19%, tá? No home office. Claro que esse aumento é condicionado a um home office parcial, né? Um dia na semana ou 2 dias na semana. Então, eu acho que as empresas vão perceber que tem diversos benefícios no home office. O funcionário fica mais descansado, ele produz mais. Imagina, em São Paulo, né? Hoje eu estou morando no interior, mas em São Paulo, onde eu enfrentava 1h30 de trânsito para ir para o trabalho. Eu chegava de manhã cansado. Né? Então, tem uma série de benefícios no home office e eu acho que as empresas vão perceber esses benefícios. Né? E viram que funciona, né? Aquelas que não aplicavam home office viram que funciona, né? Que as pessoas estão trabalhando normalmente, que as pessoas estão se comunicando normalmente, então não teria por que regredir nesse sentido. Agora vamos para mais uma pergunta áudio. O Henrique levantou a mão aqui. Henrique Guilherme, você quer falar? Acho que ele não está nos escutando. Então, vou pular aqui para a próxima. Amanda levantou a mão. Amanda, você quer fazer uma pergunta? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta também em questão do home office. Eu gostaria de saber como que você acha que vai ficar esse cenário para quem está entrando no mercado de trabalho? Bom, a tendência é que as pessoas que estejam entrando no mercado de trabalho, são pessoas mais jovens, se adaptem muito melhor à tecnologia, né? Então, as empresas vão buscar cada vez mais a tecnologia, os funcionários vão ter que acompanhar, né? Então, quem está ingressando no mercado de trabalho, obviamente que nesse momento de quarentena é uma situação bastante complicada, muitas empresas estão com vagas congeladas, não estão fazendo processo seletivo, só devem retomar quando já estiverem em um ritmo normal de trabalho, e o funcionário ele já vai entrar num ambiente mais estável, onde você pode dividir o seu período de trabalho entre escritório e home office. Então, eu acho que não teria nenhum desafio a mais para quem está entrando no mercado de trabalho do que em relação a quem já está no mercado de trabalho, né? O foco é se adaptar às novas tecnologias, estar antenado às novas tecnologias. Então, acho que o desafio de quem está entrando no mercado de trabalho é o desafio de sempre, né? Da inexperiência, da juventude, enfim, do momento econômico difícil. Essas dificuldades devem se manter, tá? Mas nada específico devido ao home office ou a novas tecnologias. Ok, obrigada. Vamos lá, mais uma pergunta aqui do chat. Professora Sirlene, você quer fazer a pergunta via áudio ou pode ser via chat mesmo? Professor, a gente dá prioridade. Pode ser pelo chat mesmo já, então, né, gente? Mas você já está aí. Estou aqui. Boa noite, Luen. Boa noite. Sobre indústria 4.0, se você pudesse comentar para a gente um pouco sobre tecnologias ambientais, tecnologia de produção mais limpa. Será que esse pós-pandemia a gente consegue dar uma transformada realmente paradigmática na indústria? Professora, bom, não é minha área de especialidade a questão ambiental, tá? Do que eu vi da agenda da indústria 4.0, o foco ele está muito mais no mundo digital do que o foco no ambiente, né? A gente tem diversas frentes ambientais para redução de poluição, para energias mais limpas, mas do que eu pesquisei na indústria 4.0 na agenda do governo brasileiro, não tem nada específico ou dedicado para essas novas fontes de energia, né? Tá muito mais voltado
para a questão da digitalização das coisas, né, a automação, né, das coisas, o desenvolvimento digital ao invés do ambiental, né? Infelizmente, porque realmente é uma ótima pauta que tem que ser tratada. Com certeza, né? Infelizmente, as transformações na indústria são necessárias já há muito tempo, né? Muito tempo. Na Embraer, não sei se você poderia trazer para a gente, se você tem sentido assim essas mudanças, já que você trouxe esse slide tão interessante, né? Da primeira, segunda, terceira, quarta revolução industrial. E quais as transformações? Diminuiu muito o número de funcionários, enfim, a produção, de uma forma geral, ela tem enxugado mesmo mão de obra com o surgimento de novas tecnologias, enfim. Como que você observa isso na Embraer, Luen? Eu não vejo necessariamente uma redução na mão de obra em advento da tecnologia. Eu vejo uma mudança na mão de obra. Então, o que antes você precisava de um operador de máquina e hoje um robô faz, agora você precisa de um técnico que programe esse robô, que faça manutenção, que prepare a linha para esse robô atuar. Então, claro, a automação ela afeta os trabalhos existentes, mas eu acho que ela cria novos. Então, a questão é a adaptação das pessoas para esse novo mercado de trabalho. No caso da Embraer, a gente está passando por um momento extremamente complicado, né? Eu não posso falar muito porque, apesar de ser funcionário, eu não sou responsável pela comunicação oficial da Embraer, mas a gente está passando por um momento bastante complicado, principalmente pela questão da pandemia, né? O setor aéreo, junto com o turismo, foi o mais afetado, né? Então, isso reflete também nos fabricantes, como é o caso da Embraer. No caso da indústria aeronáutica, ela é uma mão de obra extremamente especializada, né? Então, demanda um conhecimento técnico muito grande dos funcionários e já tem bastante coisa automatizada, né, na Embraer. Mas a Embraer é uma empresa que também se preocupa bastante com a questão do funcionário, né? Então, eles tentam aliar uma produção eficiente, uma produção competitiva, mas também que traga qualidade de vida para os seus funcionários. Legal, Luê. Bacana. Vamos torcer para dar tudo certo, né? Sim. No final, obrigada, tudo dará certo. Obrigadão. É isso, eu que agradeço. Vamos lá. Nossa, tá chegando, né, até mais algumas perguntas também. O pessoal tá bastante participativo aqui na nossa web. Vamos lá, eu vou pegar aqui a pergunta da Érica. Qualquer um consegue ter um home office e trabalhar longe da correria da empresa, ou existe algum perfil específico para esse tipo de profissional? Aí ela coloca, por exemplo, não há tecnologia tão avançada em muitos locais no Brasil, né? Isso é uma grande dificuldade que até, assim, nós aqui de vez em quando enfrentamos, cai o servidor, cai a internet, né? Justamente questão da internet, equipamento, né, computador. Qual que é a sua opinião, Luen? Realmente a gente teve alguns problemas também, né? Logo que começou o home office na Embraer, várias outras empresas também fizeram. Nas primeiras semanas, muitos tinham problema com o provedor de internet, né? Com a Vivo, com a NET, com outras empresas, e a justificativa delas é justamente a alta demanda, de repente, né? Um aumento muito brusco na demanda de dados, e eles não tinham infraestrutura suficiente. Né? Tem a questão também, como eu falei, as empresas têm que prover uma infraestrutura para os funcionários, né, em termos de... Oi, vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? Bom, realmente o home office ele não
dá para ser aplicado para todo mundo, depende muito da atividade profissional. Perfil do profissional, tá? Ele tem que ser uma pessoa extremamente responsável, tem que ser uma pessoa independente, que possa trabalhar sem ter uma supervisão, que tenha noção das atividades que ele tem que executar, das responsabilidades que ele tem, dos entregáveis que ele tem, né? Então tem que ter uma pessoa com foco, né? Porque em casa é muito fácil se distrair, né? Você pode trabalhar sentado num sofá, confortável, você não vai se concentrar, né? Você tem a televisão ali, você pode assistir. Então, assim, tem que ser uma pessoa responsável com foco, né? Esse é o perfil profissional que se adequaria bem melhor à questão do home office. Home office não é para todo mundo, tá? Tem gente que não consegue se concentrar, tá? Antes da pandemia, a Embraer já aplicava o home office, eu já fazia home office antes, mas 1 a 2 vezes por semana também. E era eletivo, né? Era para apenas alguns funcionários, algumas áreas. E tinham pessoas que não aceitavam o home office, porque não acreditam que não se adaptariam. Ou pelas distrações que se tem em casa, ou porque não conseguiria se concentrar, né, focar no seu trabalho. Então, realmente, o home office não é para todo mundo. Mas, de novo, é uma tendência, então as pessoas vão ter que começar a se adaptar. Vamos lá. Acho que dá tempo de mais 2 perguntas. Então, professor Edmilson, que levantou a mão, por favor, manifeste-se. Oi, tá me ouvindo? Sim, boa noite. Boa noite, professor, tudo bom? Tudo bem. O professor Luan, eu estava querendo perguntar uma questão, que é o seguinte, tem se especulado muito sobre a capacidade de internet brasileira. Você citou aí um pouquinho que está tendo problemas, né? Sobre a qualidade da banda larga brasileira. Você sabe essa resposta? Se realmente a banda larga brasileira é o suficiente para essa enxurrada agora de acessos? Como que isso, se tem alguma previsão aí para melhorar isso? Olha, professor, eu não vou ter essa resposta agora, tá? Eu sei que a gente teve alguns problemas que foram solucionados no começo. Eu não entendo como é que funciona a questão do pacote de dados que as empresas disponibilizam, né? Eu sei que a Vivo utiliza fibra ótica, a NET está começando a mudar também, fibra ótica. Eu não sei se é só uma questão de estrutura física, se é uma questão de contratação de dados ou de servidores. Eu não sei como que funciona exatamente o mercado para entender as dificuldades que eles têm. Mas, assim, comparar a internet do Brasil com países industrializados, né, na Europa ou na China, por exemplo, chega a ser uma piada, né, a internet brasileira. Então, todo mundo agora tem uma franquia fixa, igual você tem no celular agora, a internet, acho que desde o ano passado, a internet residencial também tem uma quantia fixa de dados. A legislação permite que as empresas de internet garantam, se eu não me engano, 30% da velocidade contratada, né? Então, se você contrata uma internet de 100, as empresas, por lei, elas têm que garantir pelo menos 30, entendeu? Então, assim, é muito pouco. Então, assim, tem muito o que melhorar a internet no Brasil. Eu só não sei exatamente onde ou como atacar essas melhoras. Muito obrigado, viu, professor? Boa noite, viu? Boa noite. Bom, gente, eu sei que tá bom demais aqui a discussão, mas vamos ter que agora partir para as últimas perguntas mesmo. O Elvis, na verdade, ele fez um comentário que eu acho que é bem pertinente junto com uma pergunta, né? Eu vou dar uma resumida, porque é até uma discussão que vai ser gerada, né, a partir justamente dessa questão assim, de um uso mais extensivo, né, da tecnologia, a questão da desvalorização do profissional. Ele coloca assim:
que ele acredita que o home office só se encaixa em parte administrativa e não em linhas de produção, que foi inclusive o que você comentou, né, Luiz? Realmente tem algumas profissões que não tem como partir para um home office. Isso pode desvalorizar o profissional? Né? O que poderia ser feito, né, pelas empresas, né, algum tipo de programa, algum tipo de capacitação para, enfim, demonstrar que assim, todo indivíduo, todo recurso humano, ele tem a sua função, ele deve ser valorizado, não somente aqueles que têm acesso ou que precisam, né, que podem, inclusive, fazer o trabalho por meio, por exemplo, de um home office. É uma situação bastante complicada mesmo, né? Como eu falei, as pessoas elas vão precisar se adaptar, né, às novas tecnologias e às novas exigências do mercado, né? A empresa ela tem um lado social, né, que ela vai se preocupar com os funcionários, mas infelizmente no mundo capitalista que a gente vive, as empresas vão buscar otimizar sua produção, maximizar seus lucros, enfim. E isso parte da automatização das coisas, né? É a tendência. E os funcionários, as pessoas, elas vão precisar se adaptar a essa nova realidade. Então, vão ter profissões que vão ser desvalorizadas, sim, né? E como eu falei, outras que vão surgir, né? Todos vão ter condições de se adaptar a isso? É complicado, né, afirmar que sim. O Brasil ele já é um país desigual por natureza, sem tecnologia. Então, nem todos têm acesso à educação, a saneamento, enfim. E com a tecnologia, isso não vai aumentar ou diminuir. Na verdade, a mesma desigualdade que o Brasil já tem vai acabar acontecendo com o advento das tecnologias. Eu acho que assim, as empresas elas vão investir nisso, é uma realidade, e as pessoas têm que tentar se desenvolver. Mas realmente é uma questão bastante complicada, né? Muita gente não vai conseguir se adaptar a essa nova realidade. Pessoal, para a gente não se estender muito, vamos para a última pergunta via áudio e para mais uma pergunta, para uma última pergunta também via chat. Então, o Leonardo Garruba quer fazer a pergunta? Sim. Boa noite, Luan. Boa noite a todos. Boa noite. Nesse tempo de Covid-19 e a alta da demanda dos recursos tecnológicos, tanto dos aplicativos web quanto aplicativos mobile, você acha que a área de TI terá um mercado mais abrangente após essa fase? Com certeza. Com certeza, tá? Se não for o principal mercado, tá? O profissional de TI, ele já é extremamente valorizado, e com o avanço da tecnologia, como eu falei, uma das coisas da indústria 4.0 é a internet das coisas, né? Então, carros autônomos, drones, robôs que se comunicam entre si, né, na linha de produção. Então, cada vez mais a tecnologia da informação vai ser mais avançada. Também a questão da segurança da informação, né? Manter a competitividade passa muito pelos segredos industriais. Então, assim, toda a área de TI, ela deve ser extremamente valorizada daqui para frente. Já é, tá? Já é bastante, e eu acho que isso deve aumentar. Muito obrigado pela informação, Luan. Bom, vamos lá, gente. Então, última pergunta de hoje é do William Martins. Há um tempo atrás falávamos que o tráfego aéreo no Brasil poderia perder até 25 milhões de empregos ou algo próximo. Como o mercado vê isso com o cenário atual? William, o mercado da aviação comercial, eu acho que ele só perde para o turismo, tá? No mundo, entre o mercado mais afetado pela pandemia. Então, assim, o setor aéreo está passando por uma crise absurda,
Isso não só no Brasil, tá? No mundo. Muitas empresas, eu vi uma matéria que a Avianca Brasil, ela acabou declarando falência recentemente, e a Avianca Colômbia, acho que foi na semana passada, solicitou recuperação judicial. Tem empresas na Europa estão dependendo de ajuda do governo para poder se sustentar. No Brasil, eu vou falar um pouquinho com mais de propriedade, porque eu trabalhei bastante na parte de aviação civil aqui no Brasil. O mercado da aviação civil no Brasil é extremamente complicado. Primeiro, 70% dos custos de uma empresa aérea no Brasil é em dólar. E todo mundo sabe o preço do dólar. A última vez que eu vi estava 5,80. Então, assim, trabalham com margens muito baixas. As passagens são caras, saindo da visão da empresa, indo para o lado do passageiro. As passagens são caras. Para o brasileiro viajar de avião é difícil. Então, assim, as empresas vão tentar se recuperar, elas vão precisar de dinheiro para se recuperar. Não sei até que ponto eles vão conseguir aumentar muito o preço das passagens, porque se aumentar muito as pessoas não viajam. Todas aqui no Brasil devem precisar de ajuda do governo para não falirem, tá? E o governo tem que ajudar, né? Infelizmente o governo tem que ajudar. Tem gente que é contra o governo dar dinheiro para a empresa, né? Mas pensa, o setor aéreo é extremamente importante para o transporte de pessoas e carga. Ele conecta lugares. O Brasil é um país gigante, né? Dimensões continentais. Então, se o Brasil tiver a malha aérea afetada, isso complica muitas coisas para a gente. Então, o governo deve ajudar, sim, as empresas aéreas. Elas devem reduzir a sua capacidade. Todas elas reduziram já, né, durante a pandemia. Tem a questão aí do pacote do governo para suspender os contratos, tem uma questão de estabilidade, mas depois disso devem, sim, realmente ter demissões. Eu acho que vai ser o setor... o último setor a se recuperar, né, no Brasil, vai ser o setor aéreo. Então, realmente é um desafio muito grande que as empresas vão ter aí daqui para frente. Bom, a gente ainda tem algumas perguntas aqui, Luiz. Não sei se você teria disponibilidade de estar respondendo. Claro, o pessoal realmente está se empolgando bastante. Vamos lá. O Tiago Lima queria fazer uma pergunta. Tiago, você prefere áudio ou chat? Eu prefiro áudio. Quero falar com o Luen. Vamos lá. Tudo bem, Thiago? E aí, Luen, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bom. Bem, graças a Deus. Grande prazer falar com você, viu? Opa, aqui igualmente, cara. O que eu queria te perguntar se você estivesse se formando agora ou para os alunos, né? Diante desse cenário, de tudo que você comentou, para qual caminho da engenharia ou para qual área você iria diante dessa situação? Ou qual área você acha que vai reagir melhor, assim? Qual dica você daria aí para nós? Essa é uma pergunta bem complicada, né, Thiago? Porque a engenharia, ela é bastante ampla. Só um exemplo, no meu caso, hoje eu trabalho com contratos de suprimentos. Né? Então, eu acabo lidando muito mais com o lado comercial e às vezes até jurídico, um pouco, né, contratual, do que propriamente com a engenharia. Né? E aí, assim, vai da carreira de cada um, a minha carreira, como ela foi se desenhando para isso, né? Eu acho que cada um tem que tentar buscar primeiro aquilo que gosta mais, né? Então, no caso do engenheiro civil, você tem a parte de solos, você tem a parte de estruturas, né? Você tem a parte de concreto, enfim, eu não sou especialista também, né? Mas primeiro você tem que buscar aquilo que te fez buscar engenharia, né? Vocês estão estudando engenharia porque vocês querem ser engenheiros, vocês querem trabalhar com isso. Então, o que levou vocês a fazer engenharia? É isso que vocês têm que buscar na sua profissão, né? As circunstâncias, né, da vida, do emprego, vão acabar direcionando a sua carreira. Mas eu diria assim, primeiro, vai atrás daquilo que realmente fez vocês buscarem a engenharia, a arquitetura, enfim.
Essa é a minha dica para quem está se formando agora. Valeu, muito obrigado, viu? Um abraço. Abraço, Tiagão. Se eu soubesse que era o professor Tiago, eu tinha feito uma apresentação mais pomposa dele, né? Ah. Agora não vou mais cometer essa gafe. Vamos lá, acho que as duas últimas perguntas aqui. Daniel Major, recentemente vimos que a Boeing rescindiu a parceria com a Embraer. Hoje a Embraer sozinha consegue competir no mesmo nível que o seu maior concorrente Bombardier, que está com parceria com a Airbus? Bom, vamos lá. Apesar de todo o discurso do professor Anderson, nem tudo eu posso falar, tá? Então, como eu falei, eu não sou mídias sociais, não sou a parte de comunicação da Embraer, não posso falar em nome da empresa, tá? O que eu posso falar sobre a parceria Boeing e Embraer é o que já saiu na mídia, né? Então, a Boeing rescindiu unilateralmente, aí as empresas estão numa disputa aí para ver quem está com a razão. Em relação à competitividade da Embraer, é uma visão pessoal, tá? Minha, não é uma visão funcionário Embraer, é uma visão pessoal. É muito complicado concorrer a longo prazo, tá? No curto e médio prazo, eu não vejo eu não vejo tanto problema assim. A Embraer ela tem uma base muito forte de clientes, ela tem um nome muito bom, né? O equipamento Embraer, né? O avião Embraer, ele é um equipamento mais tecnológico do que o equipamento Bombardier. O problema é o poder de negociação que a Airbus tem, né? Então, a gente ouve dizer de casos que a Airbus negocia os aviões dela com as empresas grandes e joga o preço dos aviões pequenos lá embaixo, né, para poder fazer um negócio que esteja bom para a empresa aérea. Então, eu acho que talvez a longo prazo vá ter um problema, sim, de competitividade, e aí vai depender da Embraer buscar soluções para concorrer nesse mercado. Então, parte da inovação tecnológica, como você ter um produto bom, como são os aviões da Embraer, que seja mais competitivo no mercado. Talvez linhas de crédito, parcerias com bancos que possam financiar parte da produção, enfim. Né? Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que vai ser bastante competitivo e vai ter um impacto um pouco mais a longo prazo. Tá? E, de novo, só enfatizando, opinião pessoal, tá? Não é opinião funcionária Embraer. Enfatizado. Bom, última pergunta, então, do Glaucio. Com o aumento do home office, como fica a conservação e manutenção dos bens comuns, né, como as avenidas, o transporte público, uma vez que muitos vão deixar de utilizar esses meios? Eu acho que é uma pergunta bem pertinente mesmo, né? Sim, bom, a manutenção de vias, o transporte público, isso daí é do governo, tudo com dinheiro de imposto. Então, assim, o fato da pessoa estar trabalhando de casa não quer dizer que ela não tenha que pagar os seus impostos. Então, a fonte de renda dos governos vai continuar existindo, tá? Então, a gente viu na questão da pandemia, não só pela quarentena, mas no começo, né, da quarentena, quando as empresas já estavam adotando home office, as empresas de transporte público cortaram em 30% as suas frotas, né, aqui em São Paulo, os ônibus, né? Mas eu acho que os serviços públicos, de maneira geral, eles não devem ser tão afetados assim com esse aumento de home office. Claro, hoje estamos numa situação diferente por causa da quarentena, da pandemia. E passado isso, com o aumento de home office, eu não vejo que isso vá afetar a administração pública, a parte de limpeza, conservação de ruas, avenidas, transporte, enfim. Eu acho que isso deve se manter. Essa questão, por exemplo, acho que muito provavelmente ela vai ser discutida ainda essa semana, principalmente na web que a gente vai ter na quinta-feira sobre cidades inteligentes.
que entra justamente a questão da manutenção dos espaços públicos, se vai, né, ficar mais fácil ou se vai ser mais complexo, né? Mas, pessoal, sei que vocês estão se manifestando assim para não terminar isso, mas por hoje a gente vai estar encerrando, então. Então, mais uma vez, agradecer muito ao Luen pela participação, né, por ter trazido esse repertório assim tão interessante que gerou uma discussão assim bem longa, né? E, professor Anderson, você quer fazer alguma colocação para a gente encerrar? Não, só queria agradecer a todos pela participação, né, por ter ficado com a gente esse tempo, né, agradecer a professora Camila, o professor Luen aí pela disponibilidade e esse trabalho conjunto tão belo e maravilhoso que está sendo feito. Muito obrigado a todos. Queria só também agradecer a todos por terem participado, né? A interação foi bem bacana, né? É legal quando a gente traz um assunto que gera discussão, que você vê as pessoas interessadas, né? Tentando debater, isso é muito legal, gratificante. Agradeço o convite, né, do professor Anderson, da professora Camila. Participarei também dos outros seminários ao longo da semana. E é isso, fica meu agradecimento a todos. Legal. Então, vamos encerrar a nossa primeira web da Semana da Tecnologia. Agradecer muito também a todos os que participaram, né, que fizeram as perguntas, que acompanharam, então, essa primeira web. Convidá-los, então, para a web de amanhã, né, onde nós vamos falar sobre os desafios da gestão. Então, vai ser um tema bem interessante, né? A web do Luen acabou trazendo, né, fazendo uma introdução, trouxe um pouquinho de vários assuntos que nós vamos abordar aí ao longo dessa semana. Então, convido todos vocês para continuarem participando conosco, né? Vamos ter as webs até sexta-feira, todas às 19 horas, por meio, né, da plataforma Link, da plataforma Simpla, o acesso. O pessoal está perguntando a respeito de certificado de participação. Sim, todos os inscritos vão receber certificado de participação após o evento. Tá certo? E as webs, elas também ficarão gravadas e serão disponibilizadas assim que acabar o evento. Tá certo? Então, agradeço de novo a participação de todos, desejo boa noite e até amanhã para todos vocês. Obrigada, pessoal. Boa noite, boa noite.